Boa tarde, amigo. A Maísa é ótimo. Tá tão nova quanto ela. Só falta a pele. A sua tá muito melhor. Bom programa. Beijo. Olá, pessoal. Muito boa tarde. De volta depois 30 dias longe, né? Vocês ficaram aí sob o comando do nosso competente colega Cacá Barbosa. Cacá, obrigada aí por tomar conta do PP. E a gente está de volta trazendo os destaques de hoje. A gente começa, né, repercutindo, né, a reunião que houve hoje do Comitê Gestor, que inclui Prefeitura e também Governo do Estado, para tratar das questões relativas ao avanço da Covid-19. Uma série de medidas restritivas devem ser adotadas. Não há consenso entre Prefeitura e Estado com relação a algumas estratégias, como, por exemplo, o fechamento por 15 dias de restaurantes, bares, ou seja, esses só poderiam atender via delivery, por entrega. Não há consenso, não está fechado ainda. Amanhã foi de reunião, foi de discussão e um decreto ainda vai ser divulgado pelo governo do estado. A gente vai falar sobre isso, sobre a aglomeração, a situação dos nossos hospitais, leitos, enfermarias, UTIs, no que diz respeito à Covid-19. A gente fala também do plano de vacinação. Sobre vacina, a gente vai para Brasília porque tem novidade direto da capital federal com a Fernanda Martinelli. Isso e muito mais. Primeiro plano recheado de assunto para você, cardápio variado. Portanto, fica por aí que o PP está no ar. Olha, a necessidade de adoção, né, de medidas mais restritivas aqui na capital fez com que vários gestores, incluindo o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, o governador do estado, João Azevedo, se reunissem hoje para tratar das estratégias, das medidas que devem ser adotadas para conter o avanço da doença aqui no estado. Desde o fim de semana, esses gestores vêm gravando vídeos, publicando nas redes sociais, falando, né, no caso de João Azevedo, do avanço de vários municípios que deixam a bandeira amarela e vão para a bandeira laranja. Isso pede, obviamente, medidas mais duras de restrição, né, de circulação de pessoas. Vídeo também do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, pedindo que as pessoas colaborem. Os dois gestores apelando para o bom senso, porque o negócio degringolou. As pessoas estão agindo como se não houvesse amanhã, tomando conta das ruas, aglomerando, fazendo festa, lotando praias, bares, restaurantes. O resultado disso é a questão dos hospitais, os leitos de UTI, e também as enfermarias, né, para a Covid-19 estão praticamente lotadas. Estamos na iminência de um colapso da saúde aqui, quando o assunto é combate, tratamento também das vítimas que estão aí com Covid-19. A situação é grave, pede atenção redobrada e por isso os gestores se reuniram hoje. A gente vai trazer agora um resumo dessa reunião, da reunião desta manhã, que envolveu os gestores públicos em torno dessas medidas necessárias para tentar conter o avanço da Covid-19, principalmente aqui dentro de João Pessoa, que concentra o maior número de casos. Na tela. De acordo com o governador João Azevedo, foram discutidos com a equipe também da Prefeitura Municipal de João Pessoa algumas medidas que devem ser adotadas a partir de amanhã, após a publicação de um decreto que terá abrangência de nível estadual. A gente reforça que tanto o Cícero quanto o João falaram que não adiantam terem novas medidas a serem adotadas na capital e também nos demais municípios se a própria população não se conscientizar e se policiar também para evitar a contaminação do coronavírus. A gente ressalta também que não foi descartada a possibilidade de fechar a orla, só não passaram para a gente ainda ou adiantaram quando que isso iria acontecer e se teria algum horário específico para que isso acontecesse também. Também não foi detalhado nada em relação à atuação do comércio aqui da capital. Nós estamos num momento muito difícil da pandemia, os números são crescentes, os números de óbitos também e a ocupação hospitalar chegando a limites, pondo em risco esse atendimento que é prestado à população, podendo até haver um colapso do atendimento. Então,
Então, essa reunião, ela tem por objetivo nós consolidarmos um decreto que será publicado amanhã, em que medidas protetivas serão adotadas. O que é importante entender é que esse decreto vai ter um espaço de 15 dias, com medidas que serão adotadas em 15 dias, para que a gente tenha um reflexo nas próximas quinzenas. Então, a suspensão de cultos durante 15 dias nas igrejas, isso é uma medida importante, ou seja, evitar os excessos que nós estamos vendo nos últimos dias. Em relação a Cícero Lucena, ele falou também que vai ter uma reunião hoje à tarde com a CEMOB para que seja planejado o plano de mobilidade que atenda as pessoas que vão estar atuando durante esse fechamento de alguns setores. Mas ele disse que os ônibus devem estar nas ruas, os ônibus não devem ficar nas garagens. Poliana Sorrentino, obrigada, Poli. Olha, a adoção dessas medidas mais restritivas se deu em muito, né? Na verdade, se deu muito em função dessas imagens que a gente vai ver a partir de agora, imagens que estão, inclusive, rodando aí as redes sociais, imagens de aglomeração. Vamos colocar na tela. Esse fim de semana, né, tá aí. A gente está vendo imagens deste fim de semana da praia, orla na capital. Então, tem se falado muito em não aglomere. Perdido, né? Perdido. Né? Porque ninguém está dando ouvidos. E eu vou dizer uma coisa, não sei se você passou pela praia. Eu passei dentro do carro, vi que tem muita gente sem máscara. Raridade a gente com máscara por aqui. Então, não adianta você estar em local aberto se você está um em cima do outro. Se você não está usando máscara, que é a medida mais eficaz, junto com o distanciamento, com a higienização das mãos, para evitar uma infecção pelo coronavírus, pela Covid-19. E exatamente por conta desse tipo de comportamento irresponsável, equivocado das pessoas por aqui, né, que a gente acabou desembocando num outro problema, um problema gravíssimo, né, que é a superlotação dos leitos de enfermaria e de UTI para tratar a Covid-19 aqui na Paraíba. Os gestores falaram muito, olha, não aglomera, senão a gente pode ter aí um colapso. Pois é, estamos na iminência desse colapso. A gente teve aí no fim de semana mais de 80% dos leitos ocupados. A gente vai detalhar isso para você agora, mas eu vou falar com a Juliana Teixeira ao vivo. Ela vai trazer para a gente exatamente, né, a ocupação desses leitos, tanto no privado quanto na rede pública. O CRM, inclusive, fez um levantamento, constatou que hospitais públicos e privados da região metropolitana aqui de João Pessoa estão com quase 90% de ocupação. Ju, boa tarde. Pois é, a gente tem um retrato trágico, ruim e que é exatamente consequência desse comportamento equivocado que a gente está vendo aí das pessoas, né? Oi, Rejane, boa tarde para você, boa tarde a todos. Seja bem-vinda novamente aqui. Hoje numa situação difícil, né? Já chegando aí com notícias ruins, mas a falta de alerta não foi, né, Rejane? Pois é, o CRM fez uma espécie de censo para identificar quantas unidades de terapia intensiva estão disponibilizadas para a Covid-19, quantos leitos são disponíveis, porque a gente sempre fala 50%, 60%, 70% dos leitos estão ocupados, mas em números a população não sabe bem o que isso representa. Vou conversar com o Bruno Leandro Souza, que é membro da Comissão de Enfrentamento à Covid-19 do CRM. Bruno, esse levantamento é um levantamento importante, até para verificar como o Estado está se preparando para essa próxima fase da doença, né? Boa tarde. Boa tarde. Com certeza, o Conselho Regional de Medicina do Estado da Paraíba sempre se preocupou durante toda a pandemia em fazer o apoio aos médicos e à sociedade, porque essa é a nossa principal missão. Percebendo o aumento do número de casos, nós fomos diretamente nos hospitais fazer esse levantamento e na última sexta-feira constatamos que na região da Grande João Pessoa havia 170 leitos de UTI disponíveis, né, existentes, porém 152 já estavam ocupados. Ou seja, para toda a população da Grande João Pessoa só havia 18 leitos ainda em disponibilidade para uso. Um número bastante alarmante, chamou muito a nossa atenção e disparamos isso para as autoridades sanitárias para que tomassem as providências que hoje estão em discussão.
Então, a abertura de novos leitos no Hospital Santa Isabel, na maternidade Frei Damião também. Isso, as UPAs que foram dedicadas para paciente Covid, a abertura de novos leitos no Hospital Santa Isabel, foram 15 no final de semana, e também a dedicação exclusiva para Covid da maternidade Frei Damião, assim como outras medidas que provavelmente serão implementadas com expansão de mais leitos, já anunciadas pelo prefeito, pelo governador, pelos secretários de Estado e município. Estão ainda em consonância com o nosso censo, né, de acordo com o nosso alerta que emitimos, porque é essencial que os gestores trabalhem. Porém, aí a gente chama a atenção, aproveitando a audiência desse programa, para falar para as pessoas, porque assim, o que nós queremos, na verdade, é que esses leitos não precisam ser usados. O que nós queremos é que todo mundo respeite as regras de distanciamento, uso de máscaras, lavar as mãos com água e sabão e usar o álcool em gel, justamente para evitar do sistema de saúde colapsar. Por mais que o sistema possa ser expandido, ele tem um limite de recurso humano, limite de insumos, e nós precisamos ajudar os profissionais de saúde que já estão esgotados na linha de frente, justamente para poder prevenir, infelizmente, o óbito. E aí a gente fala de expansão de leitos, isso significa, como você falou também, a necessidade de mais profissionais de saúde, e alguns hospitais já têm se pronunciado na perspectiva de chamar novos profissionais de saúde, e na contramão disso a gente tem profissionais também adoecendo. Como é que está esse panorama? Isso, nós temos nos últimos 15 dias 21 notificações de afastamento de profissionais de saúde médicos, 17 por problemas físicos, inclusive relacionados à Covid-19, e 4 por problemas de saúde relacionados à saúde mental. Então é um problema sério que nos aflige, e quanto menos profissionais de saúde na linha de frente, menos vai ter disponível para atender a população como um todo. Hospitais privados já estão em fase de convocação, hospitais públicos devem lançar também edital de convocação, mas tudo tem um limite. É importante a população entender que se nós todos, eu me coloco como população também, sou médico, mas também sou população. Então, nós todos temos que nos ajudar. Sem isso, a gente não consegue vencer essa guerra. Bruno, muito obrigada pela sua participação. Está aí, Rejane, um alerta que afeta tanto a população quanto os próprios médicos que estão aí na linha de frente de combate à Covid-19. De volta contigo, já eu volto com novas informações. Combinado, Ju. Obrigada. Olha, o avanço da Covid-19 na Paraíba, a ameaça, de colapso no sistema de saúde, me fez lembrar de uma teoria de um autor chamado Thomas Hobbes. Ele diz o seguinte: o homem é o lobo do homem. Segundo Hobbes, as pessoas são naturalmente más, violentas, egoístas, e em seu estado natural, seu estado de natureza, tudo podem: tomar, matar, vilipendiar. Então é aquele eterno conflito que encontra uma trégua somente num pacto social. E esse pacto consiste em abrir mão da liberdade em troca da segurança do Estado. Então o Estado, por sua vez, impõe regras, limita a liberdade em nome do interesse público. Daí vem a questão, o poder de polícia do Estado. E o Estado pode criar obrigações. É o único com o uso legítimo da força. Os decretos assinados pelos governos, e pelo governo do Estado da Paraíba em especial, são uma demonstração dessa força. Mas diferente daquele homem de Thomas Hobbes, do homem hobbesiano, a insubordinação tem sido a regra agora. Nem todos estão dispostos a abrir mão da liberdade, mesmo que isso represente segurança. Desde a flexibilização de medidas restritivas na Paraíba, com a abertura de comércio, escolas, retomada de shows, tem se multiplicado o grupo de indivíduos que ignoram, as medidas preventivas, dispensam o uso de máscaras, lotam restaurantes, bares, shoppings, praias, igrejas. A gente viu nas imagens, assim que abrimos o programa. Então, é a negação da pandemia, dos riscos, em nome de uma liberdade que é irracional, que é suicida e que é homicida também. É o egoísmo em seu estado cru. É o homem, lobo do homem, como disse Hobbes. O governador João Azevedo gravou um vídeo, como eu falei nesse fim de semana, pedindo bom senso das pessoas face ao estado de caos que se anuncia. O prefeito Cícero Lucena também, mas vamos combinar que nessas condições apelar ao bom senso soa muito pouco efetivo, porque é uma cegueira coletiva que ignora a ameaça potencial do coronavírus que a gente está vendo aí, que esse coronavírus representa. Então, parece que não bastam as milhares de mortes diárias, o recrudescimento da doença, a falta de vacina, a inoperância do governo federal. Nada disso parece importar para uma grande massa iludida pela invencibilidade. Tem gente que acha que é invencível, E aí pedir bom senso me parece gastar latim.
A pandemia revelou o egoísmo, sim, o egoísmo nosso de cada dia. As pessoas relaxaram demais, os governos adiaram demais em tomar medidas mais duras e necessárias. E é chegada a hora, sim, de o Estado fazer valer esse poder de polícia que tem, já que sua função primeira é cuidar das pessoas. Então é preciso frear essa histeria que a gente está vendo, domar o lobo que habita em nós, por bem ou por mal. Então que venha um novo decreto para ver se consegue colocar ordem nas coisas. E hoje, inclusive, antes desse decreto, que ainda não foi publicado, algumas medidas já estão sendo tomadas. As UPAs dos bairros Oceania e Bancários, elas voltaram a atender exclusivamente pessoas com Covid-19 aqui em João Pessoa. Já as UPAs Valentina e Cruz das Armas estão funcionando, atendendo o público em geral. Os serviços de pediatria foram transferidos para o Hospital do Valentina. O Hospital Pronto Vida passa a funcionar como pronto atendimento para casos de síndrome gripal. É uma medida que é urgente, que é necessária. Uma delas. Existem outras ações, por exemplo, que estão previstas, que foi discutido na manhã de hoje com o comitê gestor. Você viu aí, a gente abriu com o João Azevedo e com o Cícero Lucena exatamente nessa reunião desta segunda-feira. Então, essas medidas incluem, por exemplo, a possibilidade de um toque de recolher na capital, das 10 da noite às 5 da manhã, a proibição de venda de bebidas alcoólicas a partir das 8 da noite. Inclusive, essas medidas são defendidas pelo prefeito Cícero Lucena, que também propôs o fechamento das praias por um período determinado, 15 dias. São medidas um pouco mais brandas. Já o governador do estado defende medidas mais rígidas. Fechamento de igrejas por 15 dias, funcionamento de bares e restaurantes apenas por delivery, ou seja, apenas por entrega, para entregar em casa, O decreto não foi fechado ainda, sabe por quê? Porque não houve consenso entre essas autoridades. Por enquanto, na capital, para diminuir a aglomeração nos transportes públicos, por exemplo, a partir de hoje já foram colocados mais 21 ônibus à disposição dos usuários. Os veículos circulam nos horários de pico, das 6 da manhã às 8h30, das 4h30 da tarde às 6h30 da noite. As linhas que vão ter esse reforço de ônibus são Circular 1.500, 5.100, tem também 301, 302, 104, 602, 120 e 118. São algumas medidas que já foram tomadas aí pelos gestores. E aí eu vou voltar a falar com a repórter Juliana Teixeira, porque existe uma classificação por bandeiras no estado. De acordo com o plano, 19º plano novo normal, teve um aumento, Ju, de 527%, no número de municípios em bandeira laranja em relação ao balanço anterior, ao 18º. João Pessoa está na bandeira laranja, junto com outros 137 municípios. Então, temos 138 ao todo. Aumentou também o número de municípios em bandeira vermelha. No que diz respeito à bandeira laranja, Ju, o que é impositivo? Ou seja, o que não pode funcionar quando a gente entra aí nessa via que é crítica? Olha, Rejane, se a gente volta para a bandeira laranja, e aquelas medidas restritivas adotadas no início da pandemia voltarem também, isso a gente aguarda amanhã com a publicação do decreto, mas deve fechar comércio, assim como na primeira fase, os restaurantes também vão ficar fechados, as igrejas podem funcionar apenas com 30% da capacidade e as escolas também devem ser fechadas. Essas são algumas das medidas que foram adotadas naquela primeira fase de combate à Covid-19. Falando das igrejas, a própria Arquidiocese, através de Dom Delson, o arcebispo da Paraíba, já comunicou que deve fechar as igrejas por 15 dias, passando aí a adotar a missa somente por forma remota, por meio da internet. Igrejas católicas haviam adotado já o distanciamento, o álcool gel, mas aí com a chegada dessa bandeira amarela, laranja, aqui na cidade de João Pessoa e em várias cidades aqui da Paraíba, a Arquidiocese já se posicionou e já se antecipou, dizendo que vai fechar as igrejas, E como você disse, a própria orla de João Pessoa também deve ser fechada. Há ainda a necessidade de um consenso sobre bares, restaurantes e também
também escolas particulares que já estão aí abertas e já retomaram as aulas já faz algum tempo. Agora, sobre as escolas municipais e estaduais que poderiam retomar as atividades e as aulas presenciais e também de forma remota agora no início de março, sobre isso o governador já disse que não vai voltar até a aula presencial e as aulas continuam apenas de forma remota, e o próprio secretário de Educação também explicou que vai continuar no mesmo sistema adotado durante toda a pandemia. Rejane. Obrigada, Ju. A gente volta a se falar já já. E olha, apenas um município com bandeira verde aqui, que é Baía da Traição, que fica no litoral norte aqui do estado. Os demais, 222 municípios em bandeira amarela. São 78 em bandeira amarela, 138 em bandeira laranja, como eu falei, e 6 estão em bandeira vermelha. A classificação leva em conta a situação epidemiológica, o percentual de novos casos, mortes, isolamento social e a ocupação também da rede hospitalar. Dito isso, vamos atualizar os números da pandemia aqui para você. De acordo com o último boletim que foi divulgado no fim da tarde de ontem, a Paraíba registrou 1.004 novos casos de Covid-19 em 24 horas. Foram registradas 13 mortes, sendo 9 delas nas últimas 24 horas, Em todo o estado, 212.286 pessoas já contraíram a doença, 4.356 morreram, 156.580 pessoas conseguiram se recuperar. A ocupação total, então, de leitos de UTI, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, incluindo adulto, pediátrico e obstétrico, está em 63%. Já leitos só para adultos estão com 72% de ocupação. Leitos de UTI para adultos na região metropolitana, taxa de ocupação 84%, em Campina Grande 48%, no sertão do estado também o novo repique, 88% dos leitos para adultos ocupados, leitos de UTI. O Centro Estadual de Regulação Hospitalar informou que 35 pacientes foram internados em 24 horas. Em média, a cada 41 minutos, um paciente é internado aqui na Paraíba pela Covid-19, por causa da Covid-19. Desses novos casos registrados ontem, 456, ou seja, 45,41% estão concentrados em 5 municípios. João Pessoa lidera com 297 novos casos. Aqui já foram registrados 56.223 casos de Covid-19. Campina Grande vem logo depois com 58 casos em 24 horas, mas ao todo já tem 19.263 contaminações confirmadas. Depois vem Catolé do Rocha, com 38 novos casos, totalizando 1.918. Patos, com 33, totalizando 8.532. E também Brejo do Cruz, com 30 novos casos. Ao todo, o município teve 1.136 contaminações registradas. E olha, o monitoramento do painel Covid-19 da Prefeitura de João Pessoa mostra hoje que os 10 bairros com mais casos da doença são os seguintes: Mangabeira também sempre no topo da lista, 4.521 casos registrados por lá. Depois tem o Cristo Redentor, seguido por Valentina Figueiredo. Gramame vem logo depois. A gente tem também o Bessa, bairro dos Bancários. Você está acompanhando aí agora comigo na tela, portanto, Cristo Redentor logo depois do segundo, com mais de 2.200 casos. Manaíra também seguindo aí, esse padrão de números. Valentina em seguida, depois Gramame com 1.919 casos. E aí a gente tem uma lista, alguns bairros entraram, outros saíram. O bairro de Mangabeira continua sempre aí nessa lista. A gente também tem Oitizeiro, Bessa, Bancários, Cruz das Armas e Cidade Universitária, todos girando aí em torno dos 1.200, 1.400 casos de Covid-19. Olha, quando a gente fala da Covid, obviamente, a gente lembra da vacinação. A vacinação em massa é urgente, é necessária, a começar pelos idosos. Sexta-feira passada, inclusive, houve uma audiência entre Justiça Federal, Ministérios Públicos e as Secretarias de Saúde de João Pessoa e da Paraíba para reestruturar o plano de vacinação. Isso porque houve uma determinação da Justiça para que os idosos, já a partir dos 60 anos, fossem incluídos aí nesse programa. E aí a gente precisa saber como ficou. Volto a falar com ela. Ju, a gente tem uma resposta, o que ficou decidido nessa reunião?
Pois é, Rejane, a audiência de conciliação terminou sem uma conciliação, principalmente por parte da Prefeitura de João Pessoa, que não abre mão de vacinar profissionais da saúde. O entendimento sobre isso não foi fechado. Já o governo do estado admitiu que não vai vacinar professores, que era um pedido aí da categoria para o retorno às aulas. Mas aí hoje o governador disse que não vai retomar as aulas presenciais e durante essa reunião já o secretário de Saúde, Geraldo Medeiros, já havia falado que não iria vacinar os profissionais da educação. Isso porque a Prefeitura de João Pessoa quer vacinar os profissionais de saúde e não apenas os idosos, como o Ministério Público Federal vem pedindo. E a gente tem uma avaliação sobre essa audiência de conciliação, que é a fala do procurador José Guilherme Ferraz. Vamos ver. Em João Pessoa, cerca de 88% das doses disponíveis de vacina foram ofertadas a trabalhadores de saúde, inclusive, por exemplo, agentes de endemias do Centro de Zoonoses. Então nós entendemos que já foram atendidos os trabalhadores da linha de frente, inclusive outros que não são exatamente aqueles que estão tratando do cuidado com os doentes de Covid-19. Dessa forma, entendemos que agora é a vez prioritária para os idosos, que afinal de contas tem o maior risco de mortalidade, como o próprio estado da Paraíba vem apontando, a possibilidade de 13 vezes mais risco de morte do que um cidadão de outra faixa etária. Pois é, Rejane, falando em vacinação, João Pessoa continua vacinando idosos. Essa segunda-feira, o plano de vacinação prevê aí idosos a partir de 85 anos e profissionais de saúde que estão recebendo a segunda dose. É necessário levar a identidade, também o cartão do SUS e o certificado, né, da área que trabalha como profissional de saúde e também se já tomou a primeira dose da vacina, aquela carteirinha que notifica essa primeira dose. Os pontos de drive-thru foram ampliados. Estão agora no Mangabeira Shopping, Manaíra Shopping, também no Ronaldão, das 9 até as 5 horas da tarde. Rejane. Obrigada, Ju. Boa tarde para você. E eu vou para o intervalo. Volto já já. A gente continua falando de vacinação, mas agora a gente vai para Brasília. O presidente do Senado se reuniu com representantes dos laboratórios Pfizer e Johnson & Johnson para tratar da medida provisória das vacinas. E essa semana começam as instalações das comissões no Congresso. Fernanda Martinelli. Olá, Rejane, boa tarde a você, boa tarde a todos. Início de semana ainda com pouca movimentação, mas o principal tema de hoje é uma reunião do presidente do Senado da República, Rodrigo Pacheco, com representantes de 2 laboratórios que estão produzindo as vacinas contra a Covid-19, Pfizer e Johnson & Johnson. O principal objetivo dessa reunião é tratar sobre uma cláusula dentro da medida provisória das vacinas, que faz com que o governo federal se responsabilize por possíveis efeitos colaterais em relação à imunização. O debate em torno dessa cláusula é para que, mesmo com a existência dela, essas responsabilidades não tenham viés jurídicos e, com isso, um acordo possa ser fechado entre o Ministério da Saúde e os 2 laboratórios. E essa semana está prevista a instalação das comissões aqui no Congresso Nacional. As comissões permanentes vão eleger os seus integrantes titulares e também suplentes. Lá vão ser debatidos principalmente investimentos para os estados. O deputado federal Gervásio Maia falou da sua expectativa, principalmente em relação ao direcionamento de verbas e recursos para o estado da Paraíba. Encaminhar recursos para a nossa querida e amada Paraíba. Já tenho construído várias ideias em vários municípios, de investimentos na saúde, de investimentos de obras de infraestrutura, enfim, correndo para que a gente possa marcar de forma muito positiva o ano de 2021, como fizemos em 2020, com importantes investimentos por toda a Paraíba. Além das comissões, o Conselho de Ética também deve começar a analisar os processos que estão em andamento aqui no Congresso Nacional, entre eles o do deputado Daniel Silveira, que foi preso na semana passada.
Tá aí, e a gente volta para João Pessoa, né? A gente está falando aí de uma possibilidade de fechamento de bares e restaurantes por um período de 15 dias. Então, a gente está falando também de concentração de gente, de aglomeração e tal, e está tendo fiscalização das prefeituras em bares e restaurantes já tem há um tempo. Teve, inclusive, nesse fim de semana, né? A fiscalização autuou 2 bares, interditou um deles, e houve também uma sanitização dos quiosques na orla para garantir mais higiene nos estabelecimentos, né, no combate à Covid-19. Vamos ver. Aumento no número de casos da Covid-19 em João Pessoa, agentes de segurança ambiental realizaram uma ação para sanitizar estabelecimentos nas orlas da capital paraibana. Essa ação visa, além de ter uma resolutividade rápida, né, nós estamos fazendo a sanitização, ela tem um caráter educativo, para que tanto comerciantes como o público em geral que vai utilizar isso, saiba fazer e veja a necessidade de fazer. Essa é uma ação que está sendo feita momentaneamente, agora vai dar um resultado, mas é necessário que seja feita de forma permanente e dessa vez pelos donos de estabelecimentos. Dentro desses reservatórios está uma solução de hipocloreto de sódio diluído em água, que nada mais é do que a famosa água sanitária. E essa é uma solução barata, que qualquer um pode fazer em casa ou nos estabelecimentos. Sabe-se que a água sanitária, né, ela é saneante, ela elimina bactérias, vírus, né? E o mais importante de tudo isso, né, é fazer com que as pessoas participem aqui e nas suas residências. A máscara é importantíssima, a higienização das mãos importantíssima e também muito importante a higienização do ambiente. A gerente deste restaurante disse que cumpre com todas as determinações de segurança da Covid-19. A gente modificou toda a composição das mesas para respeitar o distanciamento social, né? A gente disponibiliza álcool na entrada do restaurante, mas cada mesa também a gente disponibiliza o álcool gel, saquinho para o cliente poder guardar a máscara, o cliente só pode entrar na casa com a máscara, a gente faz a medição da temperatura na entrada também, controle de acesso, então a gente está tomando todas as precauções, toda a determinação da prefeitura. Mesmo assim, a população precisa continuar fazendo a parte dela. Não adianta o dono do estabelecimento estar fazendo sua higienização e o cliente não querer usar máscara, o cliente ficar teimando em usar hoje medidas contrárias a toda a orientação sanitária, porque vai causar um mal-estar e vai trazer um prejuízo para todos. Consciência, a gente fica por aqui. Beijo grande, até amanhã.